A paz. Aqui chegando mais uma vez para mais um encontro na Web TV JesusEMaria.com. Quero, desde já, como sempre fazemos, agradecer a sua participação, agradecer a sua presença, assim de modo especial, porque você dedica agora uma atenção para esse nosso encontro, onde nós queremos aprofundar essa nossa relação de confiança em Jesus. Quando nós falamos que confiamos em Jesus, sempre nos vem uma provação, sempre nos vem um teste para essa confiança. Mas a vida, ela é assim, ela é construída a partir de experiências que nós fazemos, caindo e levantando. E a confiança é uma grande coluna de força para quem quer viver vencendo. Por isso que na nossa proposta, no nosso programa, ele sempre vai trazer temas que vão nos ajudar a melhorar esta nossa relação com Jesus. Nós já sabemos, Jesus como pessoa, um Deus presente, um Deus homem, ele permite ser acessado, poderia dizer assim, não de um modo mecânico, como nós podemos fazer, ou podemos infelizmente ver determinadas situações, onde certas orações são tão mecânicas e tão sem vida, que chegam a ficar realmente no nível da superficialidade. Essa relação com Jesus, no nível da superficialidade, ela não procede. Ela não dá resultados. Não é bom. Então aqui nós queremos caminhar a cada encontro para um amadurecimento na nossa fé. Para um amadurecimento nessa nossa relação com Jesus. Dizer eu confio em ti, eu confio em vós, é muito fácil. Mas quando nós passamos por determinadas situações, onde ali sim devemos mostrar essa confiança que devemos ter em Jesus, confiança inabalável. Então aí já é um pouco mais difícil. Mas a proposta é exatamente essa. Eu preciso falar que confio e eu preciso confirmar que confio. Ao final do nosso encontro, nós estaremos aqui rezando por intenções diversas que a gente sabe, as pessoas que nos pediram oração, as pessoas que compartilharam um pouco das suas dificuldades para que nós rezássemos um pouco aqui. Então, no último bloco, você vai poder também rezar com a gente por essas pessoas que precisam hoje da nossa oração. Aliás, de oração, quem não precisa? Quem não precisa? E assim nós estamos aprofundando a nossa relação com Jesus, dizendo a Ele o quanto confiamos nele, o quanto o amamos. Nos últimos encontros, nós falamos sobre oração. Em especial aqui no último encontro, quando nós explicamos um pouco o que é o estado de oração, E eu disse que falaríamos hoje, assim, sobre Lectio Divina. Também tem outras orações para a gente aqui apresentar. Mas o estado de oração, só para recordar um pouco, como Jesus mesmo pediu, vigiai e orai, como também nós lemos em São Paulo, na carta aos Coríntios, quando ele fala, orai incessantemente. Se trata realmente de uma prática, de uma oração que ela é constante. Mas a prática desta oração constante, ela acaba nos deixando em um chamado estado de oração. Por exemplo, normalmente nós paramos para rezar, Então nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e começamos uma oração.
Pedimos o Espírito Santo, e nós assim nos colocamos em oração. Nos concentramos, prestamos bem atenção naquilo que estamos fazendo. Como eu disse também em um encontro anterior, a nossa oração, para que ela seja verdadeira, para que ela seja proveitosa, é preciso que ela parta do coração, que ela seja feita com toda a nossa mente e com toda a nossa vontade, com todo o nosso interesse, né? Que eu queira realmente fazer aquilo que eu estou fazendo. Então essa é a oração que tem fruto, que tem eficácia. Essa é a oração que realmente nós podemos ver os resultados. Mas esse estado de oração, ele exige uma prática contínua de oração. Ele exige que você e eu estejamos sempre unidos a Jesus através da oração. E hoje aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas formas de estar unidos a Jesus em oração. Seja formas que nos levam a momentos de oração, seja também uma outra forma que vamos falar aqui hoje, onde nós podemos estar em oração o dia todo, o tempo todo em oração. Isso é possível. O dia todo. É possível estarmos sempre em oração. Ou seja, é possível estarmos sempre sob a poderosa mão de Deus. Estarmos sob a proteção de Deus. Hoje conversava com uma amiga e ela tinha um problema de medo em função de uma situação envolvendo uma pessoa de candomblé e disse que faria um feitiço tal, e ela ficou preocupada. E eu fiz algumas perguntas para ela. Primeiro, você é de candomblé? Não. Segundo, você vai à missa todos os dias, você confessa, você reza. Então, você vai se preocupar com o quê? Você vai se preocupar com o quê? O que é que pode vir contra você dessa outra situação? Se você está sob a proteção de Deus, você está totalmente dentro do coração de Jesus, pelos sacramentos, pela sua vida de oração, pela sua vida de renúncia do mal, de renúncia do pecado. O mal está para quem é mal e para quem quer o mal. O mal está para quem busca o mal. Infelizmente, eu conheço e conheci várias pessoas que são envolvidas em candomblé. E uma coisa que é comum em todas elas, elas têm um ódio entre si. Então elas vivem colocando o mal contra... Uma coloca mal contra a outra coloca mal contra aquele que colocou o mal. E assim o mal fica se perpetuando entre eles. Aí eu disse para ela: minha irmã, você não precisa se preocupar com isso. Não precisa. Continue fazendo o que você faz. Você faz o bem, você ama. Você perdoa, você não cultiva o mal dentro de você. Então você não tem com o que se preocupar. Se essa pessoa, esse rapaz, ele tem essa índole má que é própria das pessoas até do candomblé, por mais, e aqui eu faço um acréscimo ainda, por mais que até façam algum tipo de bem, pelo menos todas as pessoas, eu conheço várias, que são envolvidas com o candomblé, elas cultivam muito mais o mal do que o bem. Por exemplo, não se perdoa. Isso é um sinônimo claro de que não se amam e vivem se engafiando o tempo todo. Então eu disse a ela: não se preocupe não, que você, com relação a isso, não tem nenhum problema. Mas, quando nós estamos nesse estado de oração, nada disso deve chamar a nossa atenção. Sabe aquela cena, né? Quando Jesus chega na casa de Lázaro
e Marta vai ficar aos pés de Jesus. Maria vai para a cozinha preparar um lanche, né? E Maria questiona: Senhor, o senhor não está incomodado não porque ela me deixou sozinha lá na cozinha fazendo as coisas? E Jesus disse: ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Quer dizer, o estar com Jesus é a melhor parte. O estado de oração é a melhor parte. Nos grupos de oração, nós aprendemos a rezar em grupo. Na nossa casa e também no grupo é muito incentivado a oração pessoal e fazemos a nossa oração pessoal. No entanto, oração pessoal, oração de grupo de oração, ainda não é estar em oração. O estado de oração é uma prática constante de um se voltar sempre para Jesus, de um se voltar sempre para Deus. E isso não será tirado de quem escolhe, de quem faz esta opção. Hoje também nós vamos aqui falar, antes de falar da Lexio Divina, aliás, depois que eu falar da Lexio Divina, né? Falar sobre esses vários modos de oração, essas várias formas de oração. E, por exemplo, o ofício da Imaculada, o Santo Rosário, a oração de Jesus, a questão dos ícones também, né? A liturgia das horas. Então, nós temos aí vários modos que contribuem para a nossa oração. E vamos ver um pouquinho de cada modo, já que o nosso tempo não dá para a gente se estender muito. E hoje nós queremos fazer desse encontro aqui o último encontro sobre esse tema de oração. Espero que você participe. Mais uma vez eu espero que você compartilhe, que você divulgue o nosso programa. Quero dizer aqui que fazemos com muita dedicação. Nós que estamos aqui por trás, né? O Alex Oliveira, o Alex Nunes, a Cleoneide, irmão João da Cruz, todos que participam do projeto da Web TV Jesus e Maria, sabe a cruz que leva. Cada um sabe aqui a dificuldade que carrega para que a gente possa colocar esse projeto no ar. Então, quando você compartilha, quando você divulga, quando você também aí comenta, né, esses links, você está contribuindo com esse nosso projeto de evangelização. Humilde, sim, simples, sim, mas de verdade, tá certo? Aqui queremos fazer esses encontros verdadeiros sobre a pessoa de Jesus. Não temos outro interesse a não ser propagar essa pessoa de Jesus. Olha, a Lexio Divina é uma oração da igreja, antes muito usada só nos mosteiros, muito mais voltados para a questão dos conventos. Mas a Lexio Divina, que a palavra significa leitura orante, né? Lexio é leitura. É uma riqueza tão grande para nós, católicos, daí para quem quiser usar também, claro, obviamente, que ela em si nos transforma. É diferente, por exemplo, você pega um trecho da Sagrada Escritura e você lê, tudo bem. Quando você faz essa mesma leitura dentro da dinâmica da Lexio Divina, que tem seus movimentos próprios, então você acaba deixando ou se permitindo que aquilo que você leu cause em você uma transformação. Quer dizer, a Lexio Divina
ela acontece de um modo que ela nos transforma. Nós, seres humanos, nós estamos sempre em crescimento, não é? Espiritualmente falando, nós estamos sempre crescendo. Até intelectualmente falando também, sempre estamos crescendo. E esse nosso crescimento, ele, aqui falando do ponto de vista espiritual, ele se dá com exercícios. Com os exercícios que nós fazemos, esse crescimento ele acontece. E a Lexio Divina, ela vai fazer com que a gente leia a Sagrada Escritura de outro modo, de modo a fazer com que aquela palavra seja realmente viva na nossa vida. Então, sobre a oração da Lexio Divina, você vai escolher um local, no seu quarto ou uma praia, qualquer lugar que você queira, local onde você esteja bem, onde você possa ficar tranquilo, tranquila. E esse local que você escolheu vai ser ali o seu momento de encontro com Deus. Você vai pegar a sua Bíblia, você vai estar com a sua Bíblia. Então você vai rezar, não é? Fazer o sinal da cruz, persignar. Você vai fazer uma oração ao Espírito Santo, uma oração espontânea, ou mesmo a sequência, uma oração já muito conhecida, ou outra que você queira, contanto que você faça uma oração de invocação ao Espírito Santo. Então, no primeiro momento, você já escolheu ali o texto sagrado que você vai ler. É importante que não seja um texto muito grande. Não precisa ser um texto muito grande. Escolhe um texto pequeno que você vai fazer aquela leitura orante. Quer dizer, não é mais uma leitura convencional, uma simples leitura da palavra. Então, primeiro movimento, você vai simplesmente ler o texto sagrado. Simplesmente você vai ler o texto e você não vai fazer nada. Termina de ler, você fecha seus olhos e você fica apenas repetindo aquele texto. É interessante que você tenha fidelidade nesses passos da Lexio Divina. Depois de uns minutos, 2, 3 minutos, você vai voltar a ler o texto. Mas agora você vai ler um texto com uma pergunta. Você vai perguntar para você mesmo: o que este texto quer dizer? O que este texto quer dizer? Então você vai ler, entendendo agora com um pouco mais de profundidade, o que aquele texto quer falar para você. Então você vai ler o mesmo texto, entendendo, aliás, não é para você, desculpe, é entendendo o que o texto quer dizer. Você lê, entende e continua refletindo mais 2, 3 minutos. 1 minuto, depende muito da velocidade como você faz a sua reflexão. Então este foi o segundo passo. O terceiro passo, você vai voltar a ler o mesmo texto. Mas agora você vai ler o mesmo texto fazendo uma pergunta diferente. O que o texto diz para mim? Você vai ler o texto agora com essa pergunta, procurando no texto esta resposta. O que esse texto diz para mim? Então, ao reler o texto pela terceira vez,
você já vai perceber o que esse texto quer falar para você. É importante que não pule as etapas, que se faça realmente o passo a passo. Primeiro lê o texto, medita, relaxa. Depois lê o texto para entender o que significa aquele texto, o que é que o autor sagrado quer falar. Depois você vai ler para entender o que o texto diz a você, porque o texto sagrado quer falar com você. E aí o quarto passo da leitura orante, por isso orante, porque agora você vai pegar aquela frase que te chamou sua atenção, que é o que o texto quer falar com você, e você vai transformar aquele pensamento em uma oração pessoal. Ali você traz agora aquele momento para a sua oração pessoal. Você vai agora colher o fruto daquilo que você acabou de ler. Por isso que essa é chamada de Lexio Divina, ou de leitura orante da palavra. Porque você faz esses 4 movimentos, de modo que você vai, além de fixar aquele conteúdo, porque você vai aprender pelo exercício da repetição, você vai também agregar para você algo que você precisa. Porque aquele texto vai falar de algo que você precisa, e aí você vai somar isso na construção da sua pessoa. Então a Lexio Divina, ela permite esse movimento, né? Esse movimento de transformação nossa através da palavra. Experimente fazer você a leitura orante. Caso você não tenha memorizado essas etapas, você pode pesquisar sobre leitura orante, os passos da leitura orante, ou Lexio Divina mesmo, é a mesma coisa, onde você vai poder fazer isso em casa. E como é bom entrar nesse estado de oração, estar nesse processo de oração. Eu falava também há uns encontros atrás que a liturgia das horas é um momento de oração onde nós consagramos o nosso dia. Especialmente os religiosos rezam todas as horas da liturgia das horas, ou deveriam rezar todas as horas. Alguns têm mais dificuldade, outros não. Mas enfim, o religioso é convidado a rezar todas as horas da liturgia das horas. E essas orações que vão acontecendo durante o dia é para que o consagrado esteja em estado de oração. É para que o consagrado esteja sempre realmente nesse ambiente de oração. Ora, essa mesma liturgia das horas, que os religiosos e consagrados de um modo geral rezam, também é permitido que você também faça. Existe também a liturgia das horas, que é muito parecida dos religiosos. A diferença é que tem menos horas, digamos assim. E até mesmo os volumes, a liturgia das horas dos não consagrados é de 1 volume. E você pode comprar, adquirir esse livro, e ali você vai estar tendo as orações das laudes, a hora média e as vésperas e completas. Enquanto que a oração dos religiosos é um pouco maior, são 4 volumes, que muda de acordo com o tempo litúrgico que a igreja está celebrando. Mas esse movimento da liturgia das horas, que é deixar com que todo o seu dia transcorra no ambiente de oração, em especial porque o consagrado ele vive nessa atmosfera de oração, mas também você que está na sua casa, pelo batismo, você também é consagrado, consagrada. Todos nós recebemos essa consagração batismal. E podemos, então, rezar na nossa casa também a liturgia das horas.
Talvez você pense assim, irmão, é muita oração, você está falando de muita oração. Claro, eu estou aqui colocando várias formas de se viver esse vigiar e orar, esse rezar incessantemente. Eu estou colocando vários modos, várias maneiras. Para quê? Para que você faça aquilo que na sua vida é mais possível. Então são várias opções e você vai ver o que dá certo para mim. Para mim dá certo tudo, para mim dá certo tudo. Para você talvez não tenha essa disponibilidade toda de tempo para rezar. Então você vai fazer aquilo que você pode. Mas contanto que aquilo que você pode, que você vá fazer, você faça realmente com toda a vontade, com todo o teu coração. Porque aí sim funciona, aí sim dá certo. A liturgia das horas, isso nós estamos aí no início do segundo milênio. Os monges já rezavam a liturgia das horas há muito tempo, mas aqui especificamente eu quero falar sobre os cistercienses, quando eles criaram um outro modo de se rezar. Ora, ler e escrever hoje é raro encontrar pessoas que não leiam nem escrevam. Mas a grande maioria das pessoas lê e escreve. E o que acontece? Ainda vou falar sobre os ícones. Esse videozinho que está aparecendo aí no canto da tela é sobre os ícones, mas não é agora ainda. Eu vou falar ainda um pouco depois sobre a questão dos ícones, né? Então, no início do segundo milênio, aí nós estamos mais ou menos no ano 1000 a 1100. Claro que ler e escrever era um privilégio para poucos. Então, quando os vocacionados entravam para os mosteiros, né, eles tinham duas opções. E, aliás, eu poderia dizer até melhor. Os que não sabiam ler não podiam entrar para os mosteiros. Mas os cistercienses vão inaugurar uma nova modalidade de ser monge naquela época, né? Então, eles chamaram aquelas pessoas que não sabiam ler, nem latim, nem grego, de irmãos conversos. Quer dizer, eles usavam hábito, eles viviam no mosteiro, mas como eles não sabiam ler nem latim nem grego, então eles faziam outras ocupações e outras orações. Aqui começa, é interessante que aqui vai iniciar a Ave Maria como nós praticamos também hoje, o rosário. O rosário nasce a partir de uma prática monástica. Durante a liturgia das horas, os monges rezam os 150 salmos, divididos em 4 semanas, às vezes até em uma semana se reza os 150 salmos. Então, os monges cistercienses fizeram o quê? Já que alguns irmãos, os irmãos conversos, eles não podiam rezar em latim, porque eles não sabiam ler, então eles repetiam a Ave Maria 150 vezes. Cada Ave Maria é referente a cada salmo da Bíblia. Isso nós estamos antes ainda do ano 1100. E essa prática de rezar a Ave Maria, por isso o nome é rosário, não é? 150 rosas para substituir os 150 salmos, deixou de ser uma prática só dos monges e passou a ser uma prática também do povo. O povo gostou
O povo também passava pela mesma dificuldade dos monges, de não saber latim. Então, o povo passa a rezar também as 150 Ave-Marias, a rezar o rosário. Assim que nasce o rosário. Então, na medida que os monges rezando as 150 Ave-Marias, então as pessoas passam também a rezar as 150 Ave-Marias, e aí nasce o rosário, depois São Domingos, ano mais ou menos 1220, ele vai colocar o Pai Nosso, Glória ao Pai, e as meditações. E aqui eu já falo também sobre essa outra opção de oração. O rosário ou o terço é uma oração contemplativa. Essa questão da repetição, ela não tem um propósito senão levar a pessoa a uma concentração maior naquilo que ela está fazendo. Então, o rosário é uma oração contemplativa. Quando nós paramos para rezar o terço, rezar o rosário, de todo o nosso coração, nós realmente mergulhamos em um tema da vida de Jesus. Pode observar, hoje o rosário são 20 mistérios, e você pode observar que dos 20 mistérios, 18 falam da vida de Jesus, 2 vão falar de Nossa Senhora, mais especificamente, que também podemos ligar também a Jesus, obviamente, mas a oração mariana é, por excelência, uma oração que nos leva a Jesus. Então, hoje nós queremos também colocar aqui como opção de oração, a oração que nos leva a Jesus, o rosário. A oração tão simples, mas quando bem meditada, nos concede vitórias. Nos concede vitórias sobre aquelas dificuldades que nós devemos enfrentar. Mas, sobretudo, é uma oração que nos leva a nos unir a Jesus. Porque meditamos a vida de Jesus, o seu sofrimento, a sua redenção, a sua infância, seu nascimento, etc. Então, ao meditar sobre a pessoa de Jesus, também nós crescemos nesse nosso amor que nós devemos ter por ele. Afinal, como disse Santo Agostinho, nós não podemos amar quem nós não conhecemos. Para amar Jesus é preciso então conhecer Jesus. Outra oração que eu quero deixar aqui também registrado, não podia deixar de falar, é o ofício da Imaculada. O ofício da Imaculada, ele também tem esse mesmo movimento da liturgia das horas. Por isso que, quando você pega o texto do ofício, vai estar escrito lá em cima: noa, sexta, vésperas, né, completas. Por quê? Porque era um modo popular de se estar em oração, quer dizer, de se unir à igreja orante. Especificamente falando, né, os padres, os frades, os bispos, que em torno do mundo inteiro estão rezando a liturgia das horas. Então, o modo como o povo também poderia então se unir a essa oração
era exatamente rezando o ofício da Imaculada. Certo? Claro que hoje nós conhecemos o ofício e rezamos o ofício todo no mesmo horário, junto, como às vezes cantando, né? Ou recitado. É uma oração muito, muito poderosa, uma oração de combate mesmo. E para quem quer combater com vitória, não combater só, mas combater com Maria. E o ofício da Imaculada vai poder fazer isso, né? Nos trazer a essa oração. Nós temos também aí um outro modo de rezar, muito pouco conhecido, mas que é também assim muito importante. São os ícones, né? Agora eu vou pedir para passar aqui no canto do vídeo, nesse canto de cá do vídeo, alguns ícones para que vocês vejam aí, para lembrar o que é. Esse aí, o ícone do nascimento de Jesus, e aí vão passando outros que vocês estão vendo aí no canto do vídeo. Ora, os ícones, eles não são simples desenhos, sabe? Simples ilustrações, não. Belíssimo esse ícone, né? Cada ícone, ele tem vários significados. Cada ícone tem vários significados e estes significados, eles são muito profundos. Porque o iconoclasta, aquele que criou o ícone, ele cria dentro de um processo de profunda oração. Um ícone não é criado assim, por exemplo, pega um lápis, né, desenha e cria o ícone. Não é assim. O ícone nasce a partir de um processo de oração. Tem todo um ritual também de bênção depois que ele está pronto, né? Então, e todo um significado. Cada desenhozinho desse aí que vocês estão vendo aí no vídeo, nada é à toa. Cada risco tem um significado, tem um sentido. Que, claro, o autor do ícone escreve sobre o próprio ícone que ele criou, né? E todo o seu significado. Então, ao rezarmos com o ícone, né, você que tem um ícone, ou que você possa adquirir um ícone para fazer rezar na sua oração pessoal, ao rezar com o ícone, você, contemplando aquela imagem, você entra no mistério que aquela imagem transmite. Contemplando aquela imagem do ícone, você acaba se deixando inundar pela graça que aquela imagem transmite. Claro, não poderia falar mais aqui, porque o nosso tempo é só para citar, né? Esse modo de rezar também, contemplando um ícone, a beleza de um ícone, os seus traços, o olhar tão marcante de cada figura, de cada ilustração, não é? Então, essa oração feita também com um ícone, ela permite que a gente, através da nossa imaginação, que a gente acesse com muito mais profundidade aquele mistério que nós estamos ali contemplando, aquele momento que estamos ali contemplando, de acordo com o que o ícone está apresentando, né? Só para citar, não vou falar muito mais ainda sobre o ícone, porque nós ainda temos ainda aqui um último assunto, né? E eu vou até não colocar, vou pedir para não colocar o outro vídeo, porque pode ficar, o tempo pode não dar. Eu queria já entrar logo nesse outro assunto, que é a oração de Jesus, né? A oração de Jesus é uma oração, né, muito antiga, já praticada desde o século V
né? Muito antiga. E a oração de Jesus é uma oração repetitiva. Poderia dizer assim, esse modo de rezar é o modo mais simples que existe, sem deixar de ser profundo, porque todo modo de rezar, seja simples ou complexo, ele é sempre profundo. Quando não é profundo é porque não se está rezando direito. Então, seja como for, ele é sempre profundo. Um Alexio Divino, o ofício do Imaculado, o Rosário, a liturgia das horas, é para que seja sempre profundo. Mas esse modo de rezar aqui, a chamada oração de Jesus, muito praticada na igreja do Oriente, nós aqui no Ocidente já não somos tão contemplativos quanto os orientais. Até mesmo o terço mariano, eles rezam diferente de nós aqui. Por exemplo, contemplamos os mistérios, o quinto mistério, Jesus morre na cruz, não é? Jesus foi crucificado e morto na cruz. Então nós, depois que nós contemplamos, rezamos o Pai Nosso e rezamos a Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os orientais não rezam assim. Eles aprofundam um pouco mais a contemplação. Dentro de cada Ave Maria, antes da Santa Maria, eles acrescentam uma frase dentro do mistério que eles estão rezando. Por exemplo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, morto na cruz. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, etc. Então, cada mistério, eles vão acrescentar uma frase depois do nome de Jesus, na Ave Maria, de modo que quem está rezando mergulha mais naquele mistério que está contemplando. Então, os orientais, eles são mais contemplativos do que nós aqui, ocidentais. Então, a chamada oração de Jesus. O que é a oração de Jesus? É uma frasezinha curta que você vai escolher, tá certo? E que você vai repetir na sua mente. Existe até um terço, não é bem um terço. É como se fosse um terço, mas feito de cordão. Então, por exemplo, o terço tem as 50 contas da Ave Maria, né? O terço da oração de Jesus, vou chamar assim de terço para a gente entender melhor, são 100 contas, não tem os intervalos, são 100 contas diretas, né? Onde a pessoa reza. Claro que essas 100 contas não significa outra coisa senão para que a gente se concentre naquilo que nós estamos rezando. A frase escolhida, ela é repetida então várias vezes. Mas de qualquer modo, não. A frase ela é repetida levando em consideração a sua postura. Você precisa estar em uma postura correta, que não seja incômoda. Você precisa estar, né, com a sua respiração tranquila. E você vai repetir a frase quase que no ritmo da sua respiração. Um exemplo de frase da oração de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ou você pode pegar também a frase de São Francisco, né? Meu Deus e meu tudo. Meu Deus e meu tudo. Meu Deus e meu tudo. A cada respiração, a frase. Você pode pegar também a frase que é o tema do nosso programa.
Jesus, eu confio e espero em vós. Respira. Jesus, eu confio e espero em vós. Jesus, eu confio e espero em vós. Você está se lembrando certamente do texto bizantino que o padre Marcelo apresenta. E é assim mesmo. O texto bizantino é um texto oriental, que você vai repetir várias vezes essa mesma frase, de modo que essa frase ela vai ser interiorizada em seu coração. Essa frase vai ser interiorizada em seu coração e você vai poder deixar com que essa repetição traga para você uma paz interior, uma calma interior. Porque você está ali administrando a sua respiração, você está voltando toda a sua mente ali para aquele momento, então você acaba se apaziguando. É uma oração sobretudo para você obter paz. Você quer ficar mais tranquila, tranquilo? Está em um momento, às vezes, muito assim de estresse? Então você pode fazer essa oração. Jesus. E você vai escolher qualquer frase, porque a oração é sempre voltada para Jesus. Eu disse que não ia pedir o vídeo, mas eu vou pedir o vídeo, porque agora nós vamos voltar daqui a 3 minutos e fazer a nossa oração. E assim encerramos o nosso encontro de hoje. Música, porque gosto muito. É uma música que fala da Eucaristia, tão perto de mim. O Rei chegou tão perto de mim. Quer dizer, Jesus se chega até nós no Santíssimo Sacramento. E nós também vamos até Ele. E esse estar perto nos permite compreender muito daquilo que é a vida que Deus quer para nós. Encerrando aqui esse nosso encontro, nós queremos colocar as famílias em dificuldade de relacionamento, pessoas que estão temporariamente separadas, problemas de casamento. Quero colocar aqui também um jovem que está enfrentando dificuldade em seu relacionamento. Também quero colocar aqui um sofrimento, o problema das drogas. Queremos colocar nesse último encontro nosso aqui, nesse momento, colocar dentro do coração de Jesus as pessoas que sofrem também com problemas financeiros. Nenhum sofrimento é vontade de Deus, nenhum sofrimento Jesus quer. Por isso queremos colocar aqui agora, no coração de Jesus, todas essas situações. Colocar no coração de Jesus também a sua intenção, o que você quer falar com Ele neste momento. Jesus escuta a nossa oração e atende aquilo que nós pedimos para Ele. Não são palavras simples, palavras, não é um blá blá blá. Não é isso. Jesus atende os nossos pedidos. Ele está ao nosso lado. Sobretudo nos piores momentos, quando nós mais sofremos, Jesus nunca deixa de estar conosco. Por isso eu convido você agora a fazer essa oração aqui diante de Jesus.
Senhor Jesus, nesta noite, queremos nos colocar dentro do Teu coração. Nesta noite, queremos tomar uma decisão. Queremos realmente bater o martelo em nossas vidas e dizer que nós Te amamos e que queremos estar dentro do Teu coração. Senhor Jesus, queremos sentir a segurança de estar dentro do Teu coração. Nós sabemos, Senhor, o quanto o Senhor nos quer bem e o quanto nós precisamos de Ti. Por isso, ao entrar agora no Teu coração aberto, nós Te suplicamos, cura as nossas feridas, sara essas chagas, cessa na nossa casa, na nossa vida, o sofrimento presente. Traz a paz para os nossos casais, para as nossas crianças, os nossos filhos e filhas. Protege a cada um deles e a cada um de nós. Que o Teu sangue, derramado do alto da cruz, possa agora cair sobre nós. E todo o mal que esteja nos atingindo, seja afastado de nós. Porque o Teu sangue é poderoso, Jesus. E nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor Jesus. E esperamos em Ti. Que o Senhor possa atender a nossa oração. E mais uma vez fica o nosso agradecimento a você que acompanhou, que ajudou, que também ajuda também na divulgação, que compartilha, que comenta. E nosso agradecimento também é à Mãe do Céu, a Maria, que tem nos dado graças sobre graças para estarmos aqui também nesse encontro. Deus quis que ela fosse o canal de todas as graças, a porta de todas as graças. Por isso nós terminamos esse nosso encontro saudando a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro. tvjesusemaria.com. Visite também nosso canal do YouTube. Se inscreva. Obra do Coração. Basta colocar lá no YouTube Obra do Coração. E acompanhe os nossos vídeos, nossas publicações. Deus nos abençoe.